Membros e servidores do Ministério Público do Estado do Amapá presentes no nosso auditório e que nos acompanham virtualmente, bom dia. O Ministério Público do Estado do Amapá, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça e Setor de Saúde Ocupacional do Ministério Público do Estado do Amapá, tem a satisfação em recebê-los para a palestra Os Impactos da Covid-19 e a Variante Delta, onde serão apresentadas ações necessárias para vencer a pandemia, informações sobre a variante Delta e efeitos, e uma explanação sobre o protocolo de segurança no retorno às atividades presenciais e também a importância da vacinação como cuidado com a coletividade. Sejam todos muito bem-vindos. Solicitamos a todos os participantes que nos acompanham virtualmente que mantenham suas câmeras ligadas e seus microfones desligados. As dúvidas podem ser encaminhadas pelo chat, que ao final da palestra serão respondidas por ordem de envio. Aos participantes presenciais, as dúvidas ou perguntas poderão ser inscritas nas fichas entregues aos senhores, que no decorrer do evento serão recolhidas pela equipe do cerimonial, que se encontra nas laterais do auditório. Estão presentes, fazem parte da mesa de honra presencial, José Vilas Boas Tabosa Júnior, assessor técnico do Ministério Público do Estado do Amapá, Ricardo Barbosa, psicólogo do Ministério Público do Estado do Amapá, do Setor de Saúde Ocupacional, e Lia Lopes, técnica da saúde do SESI Amapá, responsável pelo atendimento do Coronafone, e participando virtualmente a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amapá, doutora Ivana Lúcia Franco Sei, que eu convido neste momento
para fazer a abertura da palestra. Bom dia, doutora Ivana. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Ministério Público do Estado. Doutora Lia Lopes, técnica da saúde, do SESI Amapá, responsável pelo atendimento do nosso Coronafone. Eu também vou saudar o nosso sempre atuante, José Vilas Boas, Ricardo Barbosa, psicólogo do setor de saúde do MP. Acho que a Carla deve estar também presente, porque essas pessoas têm sido essenciais para que a saúde do MP seja rigorosamente controlada, a saúde de membros, servidores, terceirizados, policiais, enfim. Também quero saudar, por intermédio da doutora Clara, nossa procuradora de Justiça e subjurídica, doutora Judite, doutora Estela, todos membros, servidores terceirizados do Ministério Público. E dizer da importância desse encontro, porque, como todos sabem, o Estado do Amapá, há 1 ano e meio, ele está no combate ao coronavírus, por intermédio das nossas promotorias de saúde e da administração do Ministério Público. Com isso, de acordo com as notas técnicas do Estado, das notas da Comissão de Saúde, muitas coisas foram reabertas, como bares, restaurantes, balneários, agora escolas, e com isso o Ministério Público também tem que ser reaberto, até porque, pela sua defesa constitucional à sociedade, se a sociedade ela está presente em todos esses locais, o Ministério Público, em face dos atendimentos, ele também tem que estar presente. Bom, mas nós sabemos que nós temos uma variante, e nós precisamos também proteger nossos membros, servidores terceirizados. E a importância exatamente dessa discussão de como faremos isso, vem os técnicos, as pessoas que estão no combate, na linha direta, para nos informarem quais serão as medidas necessárias. E com isso, eu fico muito feliz em que o Ministério Público esteja realmente acompanhando todo o desenrolar do combate e da proteção contra o coronavírus nesse momento ainda pandêmico. E assim, eu passo a palavra à nossa cerimonialista para que ela inicie os trabalhos com a doutora Lia Lopes, para que comecem realmente a nos informar e que possamos tomar as medidas necessárias de acordo com o desenrolar dos fatos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ivana. Gostaria de registrar a presença da doutora Estela e doutora Clara. Muito obrigada, doutoras, pela participação. Neste momento, chega à mesa de honra o nosso palestrante, doutor Patrício Almeida, que irá conduzir a nossa palestra inicialmente. Doutor Patrício Almeida é doutor em Biologia de Agentes Infecciosos e Engenharia Biomédica, mestre em Ciências Farmacêuticas, com especialização em Epidemiologia pela Unifap. Doutor Patrício Almeida, que irá conduzir inicialmente a palestra. Bom dia, com a palavra. Bom dia a todos e agradecer mais uma vez. Posso sim. Perdão, desculpe aí, acabei esquecendo que a gente coloca e acaba esquecendo. Bem, gente, primeiramente, agradecer a todos pela oportunidade, mais uma vez, que o Ministério Público, né, está nos oportunizando, em especial, né, a equipe, né, que toda da salvaguarda em relação à questão do acompanhamento tanto dos profissionais dentro do ambiente do espaço do próprio Ministério Público, né, e também acaba por gerar influências muito positivas também na comunidade. Nesse momento agora, no processo de transição que nós vivemos, né, alguns já colocam como pós-pandemia, mas a gente tem que ter um certo grau de cuidado, né, em relação e reticências em relação a isso, porque a gente sabe que é um vírus que ainda vai ter, a gente não vai se alongar muito agora, mas a gente vai ter várias observações. Então, eu não vou fazer nenhuma palestra muito
didaticista, mas eu vou deixar muito à vontade para a gente poder fazer discussões que eu acho que são pertinentes agora e para troca também de informações, né? Eu sei que existem várias dúvidas em relação ao que seria esse dito novo normal, como alguns colocam, né? Ao processo de retomada dos nossas rotinas de trabalho, tanto no Ministério Público quanto em outras repartições e órgãos e escolas também, né? Bairros, grupos de moradores, igrejas, né, em geral. E eu acho que a gente pode estar aproveitando esse momento para estar, se possível, elucidando essas dúvidas, né? E, principalmente, trazendo informação que nunca é demais. E agradecer mais uma vez, como eu falei, ao Ministério Público e que a gente possa ter outros momentos importantes para estar discutindo, inclusive, outras pautas importantes também de saúde pública que eu acho que são relevantes também dentro da nossa realidade. A exemplo do próprio sarampo, que tem demonstrado ainda mais a importância disso agora nesse momento, né? Com alguns casos que a gente tem observado dentro da dinâmica da saúde da população local, e ao longo da nossa discussão a gente vai estar falando com vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade mesmo. Nós que agradecemos, doutor Patrício. Só informar que, posteriormente, após a palestra do doutor Patrício, nós teremos a participação da senhora Lia Lopes, técnica da saúde ocupacional do SESI, do nosso querido Vilas Boas, nosso psicólogo também, doutor Ricardo. Todos irão, ao final, também fazer uma participação. E, neste momento, nós iremos descompor a mesa de honra para acompanhar a palestra do doutor Patrício. Uhum. Deixa eu fazer formato dialogado, tá? Então, assim, aproveitar... Lia, você pode ficar comigo? Então, assim, a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente, porque eu não quero fazer aquela palestra formal, né? Eu vou primeiro fazer um panorama geral e a gente vai discutindo, vendo um pouquinho do passado e até chegar nesse momento atual. Pode ser assim? Tá. Bem, vamos voltar ao dos anos de 2020, em especial lá 2019. Lá em Wuhan, começava a se avizinhar um problema no mundo, né? A Covid-19. E aí, você pode controlar o tempo, tá? Você só me avisa, por favor. E aí se avizinhava aquela ótica. E aí, o que vem pela frente? Nós, como epidemiologistas, não podemos ficar parados, né? Então, a gente se antecede a um problema e a própria saúde pública tem essa característica, a gente se anteceder ao problema. Então, a gente via uma situação em que tínhamos um vírus com características totalmente ainda atípicas e a gente contava com as informações advindas do governo chinês. E a gente sabia que era um vírus que tinha um alto poder de transmissibilidade, né? E que ainda hoje demonstra esse alto poder de transmissibilidade. A exemplo da própria variante Delta, tá? Que nós não podemos superestimar, mas também não podemos subestimá-la, correto? Visto principalmente as características que a gente tem observado em estudos recentes em relação a essa variante, tá? Passamos, então, o ano de 2020, na nossa realidade de Amapá, existem características que nos demonstram, por exemplo, que muito provavelmente o vírus já estava circulando ainda no mês de fevereiro, provavelmente, inclusive algo que já vem corroborar com dados de outros estudos também, advindos do próprio centro-sudeste, né, do país, centro-sul, tá? Que mostraram para a gente que o vírus já tinha adentrado no território brasileiro, né? Ainda em meados de fevereiro, e a gente já tinha um certo grau de sustentação de casos já dentro daquela realidade que se avolumou aos meses de março, abril, né, do ano passado. Tivemos grandes perdas durante o ano de 2020, isso é público e notório, infelizmente, e as medidas que nós adotamos na Amapá, todas elas somadas, elas contribuíram não para que a gente tivesse um sucesso maravilhoso, enorme, né? Porque eu gosto de dizer assim, que toda vida ela é única. Uma vida perdida faz toda a diferença. Porque não é um número. Para quem não sabe, eu trabalhei durante praticamente assim, mais de 1 ano e meio. Agora que, na verdade, depois que passou esse período mais de pico, me fizeram o convite para ir para outro setor na superintendência. Agora eu estou na ambiental, né? Meus colegas da ambiental, um abraço. E estou atualmente atuando, né, dentro do setor também das DANTs, doenças e agravos não transmissíveis, violência. E os colegas estão dando continuidade em relação aos boletins regulares, que a gente já vinha construindo há mais de 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. A gente deixou tudo organizado, deixamos formulários organizados, graças a Deus, as coisas estão andando. Mas quando a gente produzia, para você ter noção, os indicadores lá eram números, né? Você imagina no mesmo dia você receber 15 óbitos? Você imagina? E lá vinham para mim discriminados os nomes. Então, diariamente eu tinha esse contato. E eu dizia assim, poxa, sonho um dia de abrir isso aqui e eu não ter nenhum número, nenhum nome, porque não é um número, não é mais um dígito ali. Vocês me compreendem o tamanho disso que eu estou falando, né? Porque por trás de um número
tinha um ser humano, tinha um pai de família, uma mãe de família, um amor de alguém. Me perdoe. Tinham alunos meus ali, que eu trabalhei durante 5 anos formando. Tinham colegas de trabalho. Exemplo do Evandro, né, que infelizmente se perdeu, a vida assim o chamou, né, Deus o chamou. A exemplo do Ed Wilton, grande rapaz, tinha um coração enorme, uma história grande pela frente, mas que infelizmente Deus chamou antes. Chamou alguns anjos antes na frente. E foram vidas que foram ceifadas, eu não poderia me furtar de lembrar disso aqui. Porque a gente precisa tirar de tudo isso um aprendizado. De tudo isso um aprendizado. Nós não podemos e jamais deveremos aceitar tudo que nós vivemos no ano passado, de 2020, sem tirar um aprendizado de tudo isso, correto? Que aprendizado? Aprendizado do autocuidado, aprendizado da importância de entender o que é saúde de verdade, que não é só doença. Você não é Covid-19. Você é um ser humano, biológico, psicológico, social, econômico, espiritual. Tudo isso junto. E a gente precisa se cuidar. Por que eu estou falando isso? Se a gente observar o perfil daqueles que adoeceram e que evoluíram para quadros mais graves da doença, indistintamente tinham alguma doença de base. Ou alguma doença que sequer é evidente, correto? Exemplo, sedentarismo é um problema sério e é real hoje. A obesidade foi um fator contribuinte, porque o vírus ele tende a se multiplicar mais facilmente nessas células adiposas. Ele tem o que a gente chama de tropismo, afinidade para esse tipo de tecido. Ou seja, você com sobrepeso, a obesidade é um fator contribuinte para tanto, para a multiplicação do vírus. E vamos além. Além da obesidade, a hiperglicemia, a diabetes, né? O açúcar alto no sangue. Quantos aqui sequer sabem que são diabéticos? Tem importância, por exemplo, a gente repensar isso nas empresas, nas escolas. Exato. Isso é excelente, mas isso mostra que a gente precisa estender isso às outras empresas. Aqui deixar um abraço para o nosso amigo, né, da FEComércio, o Vitor Bino, que abraçou esse projeto, inclusive, também, está levando, porque as pessoas pensam que na FEComércio o projeto era só levar um protocolo, né, de uso medicamentoso, mas não é essa a ótica, ela é muito além disso. E tem gerado efeitos, né, para a gente quebrar o ciclo de transmissão nessa população e principalmente lembrar que são seres humanos produtivos, né? Seres humanos produtivos produzem para a nossa comunidade se manter. É todo um ciclo ali envolvido nesse processo. Tá? Então, assim, as empresas precisam se apoderar disso, as escolas, mas a gente tem observado o quê? Que as pessoas se vacinarem, algumas sequer hoje pensam assim, eu já me vacinei, então agora eu não preciso mais me preocupar com nada. Então, eu já estou vacinado, então eu virei o Superman, virei a Wonder Woman, né? A Mulher Maravilha. Não é por aí. Tá? Então, a gente precisa entender, e vamos ser assim bem focados, tá? Eu fiz esse panorama inicial para a gente não esquecer de onde nós viemos e para onde nós não queremos mais ir. Que fique bem claro isso. Para onde nós não queremos ir é mais mortes, mais vidas perdidas. Tá dando para entender? E a tendência natural de qualquer vírus é mudar a população alvo. Ela começa geralmente em populações mais vulneráveis. Quem são lá no ano passado? Idosos, portadores de doenças crônicas degenerativas, portadores de doenças crônicas. Quando eu falo portador é porque você não é uma doença, se lembra? Você está transitoriamente doente. A gente precisa entender isso, que você nasceu para ser saudável, produtivo, mas você quebra esse ciclo. Devido ao quê? A uma quebra de fatores de ordem biológica, psicológica, social e às vezes integrados esses, né? Então, assim, a pandemia nos faz refletir a importância da gente ter uma atenção para conosco. E aí eu não poderia me furtar de lembrar daquela mensagem do nosso grande mestre Jesus, né? Diz assim, ele deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e aí cada um escolhe a forma como, né, professa essa sua fé, não é isso? E amar a teu próximo como a ti mesmo. Olha a grandeza disso. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Um cientista falando isso para você, né? Se cuidar, amar ao próximo, significa você se cuidar primeiro. Você lembra no avião lá, aquela história de você colocar a máscara? Se, né, acontecer um incidente, vai cair uma máscara, coloca no seu rosto. Não é isso, colega? E depois do outro. Se cuide. Se cuide, exemplo. Quantos aqui fazem exames regulares de 6 em 6 meses? Ou pelo menos uma vez ao ano. Por exemplo, PCCU, as mulheres, quantas vezes ao ano?
uma vez ao ano. Secreção vaginal, 2 vezes ao ano. Sabe aquela rotina, não tem um checklist do carro que você coloca lá, trocar o óleo, não sei o quê e tal? A gente lembra de um bem, de um material, algo material, né? Mas a gente esquece de nós, seres humanos. A gente faz aquela checklist. Tomar um café da manhã prazeroso, desligando tudo. Fazer atividade física prazerosa, sentindo a atividade física prazerosa, como prazerosa, porque libera endorfina, e endorfina potencializa o sistema imune. Está dando para entender? Acordar cedo, dormir cedo, cumprir o ciclo circadiano natural, ajuda a imunidade. Olha só que bacana. Então, assim, precisa um cientista vir aqui falar isso para lembrar para vocês. Então, assim, via de regra, a pandemia nos fez lembrar da importância do autocuidado. E a gente não pode esquecer disso. Autocuidado e o amor também ao próximo, por exemplo, usando uma máscara. Olha que ponto nós chegamos. Exemplo, é um ato de amor ao próximo, mais ao próximo do que a você mesmo, usar máscara, porque essa máscara não está te protegendo só, ela está protegendo ao próximo. Olha a grandeza disso. E por que a gente se furta disso? Então, assim, outro aspecto importante, a lavagem das mãos. Eu me lembro, em 2011, em 2011, num colégio, já em 2004, também lá no mesmo colégio, ensinando crianças a tomar banho. Banho. Tinha criança que não sabia, por exemplo, como é que era o banho, a sequência do banho, Lilia. Se era da cabeça aos pés, era dos pés à cabeça, porque ensina um pai, né? Uma mãe. Exato. Resultado, começavam pelos pés, lavavam o bumbum e depois iam lavar o rosto. Céfalo caudal, céfalo podal, da cabeça aos pés. Lavar da cabeça primeiro, chegar aos pés. Do menos para o mais contaminado. Essas pequenas coisas. Exatamente. E são esses cuidados que são necessários para nós mantermos a qualidade de vida, a saúde integral. O senhor tocou num ponto muito importante, justamente entrando no nosso assunto, né, da variante, porque a partir do momento que o vírus ele atinge a maior população, ocorre essas mutações e vão surgindo, né, essas novas cepas, essas novas variantes. Então, falando especificamente da variante Delta, nós temos a preocupação, né, a atenção especial que devemos dar quanto aos sintomas. Algumas pessoas têm dúvidas quanto aos sintomas, se ele se diferencia da variante inicial, né, da Covid-19, ou se ele traz algum outro que venha modificar o estado de saúde da pessoa, e que essa pessoa ela possa ter uma atenção mais especial. O que, que o senhor nos coloca a respeito quanto aos cuidados com esses sintomas e também o grau, né, de transmissibilidade que essa variante vem causando na população? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender que hoje agora mudaram as terminologias, né? Antigamente, a gente tinha aquela palavrinha assim, falava do Brasil, lembrava Manaus, né? Nossa variante, que infelizmente ceifou várias vidas, a P1, que agora é cunhado a sigla Gama. Então, agora ninguém vai usar mais P1, tá? Gama. Agora tem um alfabeto lá grego, né? Alfa, beta, gama e tal. Então, e o delta. Então, quando eu falar, por exemplo, para vocês beta, lembra lá África do Sul. Correto? É uma variante que tem um alto poder de transmissibilidade também, mas assim, ficou restrito àquela comunidade, né? E acabou não criando também toda essa divulgação como aconteceu em relação à delta, tá? Mas tem um fator importante, porque ela também... A gente vai chegar vamos trabalhar cada um dos aspectos. Então, assim, quando eu falar de beta, lembra África do Sul. É uma variante com alto potencial também de transmissibilidade, tá? Patrícia, por que o potencial é grande transmissibilidade? Por que é isso? Você imagina, por exemplo, que a variante, por exemplo, que eu falei, a gama, e a primeira variante, a alfa, lá atrás, que a gente teve, você lembra? Lá no início. Para uma pessoa, tá? Uma pessoa infectada, se eu chegasse no ambiente, por exemplo, tivesse uma pessoa infectada, o potencial de transmissão, tá? Seria, por exemplo, de 8 vezes para 8 vezes maior. Quando eu tive a variante, por exemplo, que era a variante já a gama, ela aumentou isso o dobro. Só para você entender o que eu estou falando, se você precisava antes, pelo menos uma exposição de 30 minutos, aliás, de 1 hora para poder se expor, essa mesma variante a gama, ela diminui isso para 30 minutos. Tá dando para entender? E a quantidade de máscara, até a gente chegou a falar para vocês aqui. Se era uma máscara, teria que usar 2. Já incomoda uma, você imagina, ou então uma de poder filtrante maior, como uma N95. Tá? Como todos aqui já estão vacinados, acredito eu também já sou vacinado, já fiz as 2 doses, já fiz a vacina para influenza, que é outro fator importante que eu vou bater para vocês aqui também, importante no final.
e já fiz a vacina para tríplice viral, um reforço. Então, assim, via de regra, mesmo assim, tome de máscara. Porque, lembra do cuidado que eu falei individual? Vamos voltar para a variante. Então, quando eu falar de variante beta, África do Sul. Quando eu falar de variante gama, eu estou falando de quem? Da variante da Índia. Na Índia, o problema foi assim. De março a maio, tá? Nós tínhamos uma média de 400 mil casos por dia na Índia. Você imagina o que é isso? Há cerca de um mês atrás, já se mostrou em alguns países europeus uma crescente desses casos. Mas mudou a população afetada? Mudou. Eu acabei de falar do vírus. Se antes eram idosos, se lembra? E portadores de doenças crônicas, o vírus tende a seguir uma tendência natural. Primeiro, a gente precisa entender o que é essa história de variante. O que causa isso? O que causa variante? Nós causamos isso. Como nós causamos isso? Lembra do vírus? Da transmissão de um indivíduo a outra? Os vírus, na verdade, carregam material genético. E à medida que você vai tomando contato com novos hospedeiros, você vai somando novas informações desse material genético do vírus. Está dando para entender? E a tendência natural de qualquer vírus ou qualquer micro-organismo é tentar se adaptar ao hospedeiro, porque ele não quer matar o hospedeiro, porque ele serve de base para ele, né? Quem que vai querer matar quem dá comida para você? Tá ou não? Mas no início não tem. Essa relação não é tão tranquila, né? Acaba morrendo um número maior de pessoas. Deu para entender? Na variante Delta, quem está sendo acometido? Mais jovens. Patrícia, no Brasil isso? Não. Os dados que nós estamos falando, é bom lembrar disso, são reportados a dados da Índia e dados reportados da Europa. No Brasil já existem estudos nesse aspecto e que, graças a Deus, têm demonstrado algumas variações em relação aos resultados desses outros países. Por que eu preciso lembrar disso? Nós somos seres multifacetados, miscigenados no Brasil, graças a Deus. Então, assim, a gente tem que entender de uma forma bem simples. Sabe do cachorro vira-lata? O cachorro vira-lata come a lata, se duvidar. Né? Passa um cachorro de raça, a diferença, passou um cheiro, né, do alimento lá, que ele já está doente. Então, assim, essa variação garante uma maior imunidade também, né, uma capacidade de resposta diferenciada em relação a esses miscigenados, que nós somos. O Brasil é um país continental. O Brasil é um país multiétnico. Exemplo, eu, por exemplo, meu pai na certidão de nascimento dele é negro. Mas se você olhar, ele é pardo. Eu não sou branco, porque se eu for lá no sul, Rio Grande do Sul, você vai ver que é uma pessoa branca. Não é verdade? Da tristeza. Aquele filme do Crepúsculo. Então, eu sou o quê? Tenho um índio na família. Graças a Deus, por isso olha os olhos caidinhos. Tenho índios. Tenho japoneses na família, lá atrás. Tenho negros na família. Sou pardo. A melhor definição para mim seria essa. Sou pardo. Geneticamente vai me dizer que eu sou mais. Para você ter noção do que eu estou falando, no Brasil, na região da costa do Brasil, foi feito um estudo na região sul, sudeste e centro-oeste e norte. Adivinha que descobriram? Que a maioria de nós aqui da região norte e nordeste, por mais aquelas pessoas que têm um fenótipo, a parte externa, a casca, né? Nós todos somos seres humanos. Raça só tem uma, que é ser humano. Somos seres humanos. Foi feito um teste genético. Se descobriu, por exemplo, que a pessoa era negra, mas ela tinha um DNA muito mais próximo do que ser o perfil europeu. Ou seja, ela é negra, fenotipicamente, mas o DNA dela é mais europeu do que negro, do que africano. E tinha o oposto. Tinham pessoas que tinham uma pele parda, teoricamente mais clara, que tinham um DNA mais negro, africano. Então, olha só que interessante, né? Para quebrar esse paradigma. Então, isso influencia em que aspecto no vírus, Patrícia? Para você entender. Influencia na forma como o vírus vai responder ao nosso organismo. Aliás, como o nosso organismo vai responder ao vírus. Lembra que eu falei da África do Sul, a variante beta, e falei da variante gama, Europa? Então, assim, quem é que está sendo acometido no país, nos países da Europa e lá na Índia? Jovens. Jovens e adultos jovens, mas principalmente jovens. Patrícia, os sintomas são os mesmos? Não. O que acontece agora? Febre. Lembra das gripes comuns? Mal-estar, prostração, irritação na garganta leve. Só que o que acontece? Ela libera uma quantidade de partículas. Você lembra dos vírus? Eles se dispersam no ambiente. Quando você espirra, ficam milhares de partículas de suspensão aqui no ambiente. Quando eu falo, você não enxerga, mas se eu desligar uma lâmpada aqui, se a gente fizer isso, pegar uma lanterna e colocar aqui um ângulo, né? Você vai ver milhares de partículas sendo liberadas, como você está falando.
Essas gotículas chamadas de gotículas de Fluge vão longe. Falo aqui, chega lá no meio do auditório. Tá dando para entender? Você imagina, então, agora, que essa variante Delta libera uma quantidade muito maior dessas vírus. Tá dando para entender? Em suspensão no ar. Chega uma quantidade maior de pessoas. Ela aumentou em quantos por cento isso, Patrícia? A transmissão. Que já era importante da gama. Você lembra que nós já vínhamos a nos, entre aspas, ninguém se acostuma com isso? Que já era um perfil diferente de transmissão, que aumenta o volume de casos na ponta, né? Na assistência lá e na internação. Mas esses pacientes, em geral, não têm evoluído para a fase mais grave da doença. Mas transmitem mais em um número maior de pessoas. O que leva-se em consideração? Estado de imunidade do paciente, doenças pré-existentes, mas nesse caso em especial eram jovens. E lógico que a condição sanitária é um fator importante para isso? Sim. Como você, olha o que eu falei no início da palestra, para vocês entenderem agora. Como o meu organismo, como esse carro aqui, olha, como esse carro que eu estou conduzindo, está preparado para responder essa infecção. Isso faz toda a diferença. Então, por mais que eu seja um adulto jovem ou um idoso, tudo isso faz a diferença para a resposta em relação à gama. Tá? Perdão, a variante Delta. No Brasil, Patrício, essas pessoas tomaram a vacina. Eu vou até falar isso aqui, porque talvez seja até a pergunta que vão fazer lá. A variante Delta, Patrício, quem tomou vacina Pfizer, AstraZeneca, não é isso? Ou Coronavac, tem demonstrado eficiência? Bem, vou falar os dados que a gente tem de outros países, da Europa. Demonstrou uma redução de aproximadamente 33%, tá? Em relação à eficiência dessa vacina em relação a essa variante Delta. Isso é para a gente ficar atento, porque a gente não sabe como é que vai ser o comportamento. Então, ou seja, ninguém pode pensar que as coisas já estão livres. Ah, olha, agora eu posso sair sem máscara que eu quero, fazer grandes aglomerados, não cumprir protocolos. Tem limite de pessoas ali. Se eu estou vendo que está acima do limite, eu, como cidadão, lembre que eu quero ser cidadão, direitos e deveres. Eu, como cidadão, tenho minha obrigação de não ficar naquele ambiente, tá ou não? E denunciar. Chegar lá, olhar, opa, esse bar, essa lanchonete, sei lá, essa casa de show está acima do tolerável. Denuncie, porque a saúde do próximo pode trazer prejuízo para o teu pai. Lembra aquela pessoa que estava lá na festa? Você não pensa nisso, mas ela vai estar lá na feira do lado do teu pai no dia seguinte. Deu para entender? Então, assim, via de regra, nós somos fiscais também. Cidadão é se apoderar disso, direitos e deveres. Responsabilizar-se para consigo e para com o próximo. Está dando para entender? Variante Delta. Transmite mais, mudou o público, jovens. Outra, funciona a vacina? Funciona. Patrício, posso fazer acepção de vacina? Não. Ponto. Qual é a melhor vacina, Patrício? A que está disponível. A que vai chegar no meu braço. Entenderam? Não faça acepção de vacina. Patrícia, a Coronavac é melhor? É vacina. A melhor vacina é a vacina que for disponível. Não faça acepção de vacina. A gente sabe que as políticas estão mudando. Por exemplo, muito provavelmente, eu já tinha falado isso aqui numa palestra anterior, vocês vão lembrar disso. Eu disse assim, olha, que as vacinas de vírus, as vacinas virais, ela lembra disso. Precisam geralmente de uma terceira dose. Vocês estão lembrados disso que eu falei aqui numa outra palestra? O que está acontecendo agora? Orientação para que aconteça a terceira dose, em especial da vacina, que tem uma característica de ser uma vacina de vírus inativado, correto? Como eu falei, olha, todas as vacinas de vírus inativado fazem uma terceira dose. Por que esta não faria? Tá ou não? E eu sei que tem várias outras perguntas, né, Nara? Você pode ficar à vontade. Isso. Doutora Ivana, Procuradora-Geral de Justiça, fez a seguinte pergunta. A vacina contra a pneumonia é um fator importante para a minimização do agravamento do Covid-19? Sem dúvida nenhuma. Não somente ela, tá? A gente sabe que as pessoas que fizeram essa vacina, a pneumocócica, ela diminui muito a probabilidade dos pacientes para a fase grave da doença. Por quê, Patrício? Porque é o seguinte, nós temos duas imunidades diferentes. Nós temos uma imunidade inata, que é aquela que você nasceu com ela, que quando o bebezinho nasce é igual o carro novo. Colocou lá, não pode acelerar logo, né? Bebezinho nasceu, tá com o álbum de agora está no período do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo está subindo, viu? Subindo, vamos chegando lá. Né? Então, assim, o álbum de figurinha está todo em aberto. Precisa colocar a figurinha ali, não precisa preencher? Então, a criança nasce com algumas figurinhas que a mamãe já passou para ela.
Toma, filho, sobrou aqui, né? Aqui, ó. Coloca mais. E ela vai precisar colocar novas figurinhas ali naquele álbum. Imunidade inata vai fazer o quê? Aquela imunidade de ordem celular, que o nosso organismo produz, tá? E o bebê recebe de forma passiva uma imunidade, que são os anticorpos da mamãe, que já é uma imunidade adaptativa da mãe. Então, imunidade inata, aquela que você tem, você desenvolve. No bebê, por exemplo, ela é uma imunidade geralmente associada ao baço, tá? Por isso que você vê lá nos exames, está assim, células beta, não tem assim, células B? Células B vêm de bolsa de Varolli, né? T, de timo, que é outro órgão linfóide importante também, que vai se desenvolver e vai passando essa função para a medula, que é a que produz nas nossas células de defesa depois de adultos, né? Na fase. Então, naquela fase até eles dizem assim, olha, não toca no filho, lava a mão, não é isso? Evita tocar no bebê, na boquinha dele, pegar na mãozinha do bebê, tão bonitinho, né? Mas não pega na mãozinha do bebê, não pega na mão, não pega no pezinho dele, porque ele leva até o pezinho na boca. Porque a imunidade dele inata vai estar presente, mas ainda está em processo de maturação celular. E temos a adaptativa, que é os anticorpos. Patrício, quem tomou vacina obrigatoriamente já está imunizado? Não. Está dando para entender? Uma coisa é você tomar contato com a vacina, outra coisa é você produzir anticorpos. Entendido? Nem todo indivíduo vacinado é indivíduo imunizado. Imunizado é aquele que conseguiu ter a capacidade suficiente de produção de células neutralizantes, lembra? E de anticorpos. Por que eu falo diferente? Porque, como a gente tem várias vacinas agora sendo usadas, elas usam técnicas diferentes. Antigamente, eu falava para o senhor, como é seu nome, doutor? Doutor Vilas Boas, me perdoe, meu irmão. Doutor Vilas Boas, antigamente eu só dizia assim, só existe 2 tipos de vacina. Vacina de vírus inativada, pegou um vírus, pegou uma bactéria e tudo mais. Inativa, o que é? Levou temperatura, baixa temperatura, ele se neutraliza. É o vírus? É. Está morto. Ou de morto, ou de vírus inativado, né? Que a gente fala, tá? E nós tínhamos lá fragmentos virais, que você pegava o vírus, é o vírus. É a bactéria. Tritura em pedacinho, mas continua sendo vírus? É, mas não é o vírus mais inteiro. Eram as 2 formas. Hoje você tem essas 2, você tem mais vacina de vírus, você tem vetor viral, você pega um vírus, coloca o material genético nele e joga lá dentro da célula para ele poder gerar uma resposta àquele antígeno ali. Olha que interessante. E já tem mais outras. DNA, vacinas de DNA, vacinas de RNA. Hoje é uma miscelânea de vacinas que nós temos. Então, assim, Patrício, uma outra pergunta que vocês vão fazer, né? A doutora perguntou em relação à vacina pneumocócica. Sim. Só ela? Não. Vacina para influenza melhora também isso? Sim. As pessoas não estão fazendo vacina para influenza. Eu me lembro lá nos idos do ano de 2001, 2002, eu não sou tão velho assim, né? Mas a gente pegar as últimas tendências de pandemia, que as pessoas esqueceram, 2008, 2009, né? De influenza, que a gente pode ter uma outra, espero que não, que passe pelo menos um tempo de regozijo para nós, né? Em relação a isso, mas a influenza mata. Tá dando para entender? E as pessoas não valorizam. Eu me lembro que lá atrás as pessoas ficavam loucas para tomar vacina para influenza. Você se lembra disso? Faziam filas nas escolas, filas nas unidades, e agora a gente fica assim, pelo amor de Deus, vão se vacinar para influenza? Pelo amor de Deus, pai e mãe. A gente faz campanha em shopping. É ou não é? Vamos para dentro do bioparque para vacinar. Ela, na verdade, tem no poder público, mas assim, via de regra, você pode encontrar na rede privada também, tá? Qual é? Mas você tem vacinas, como eu falei, que estão disponíveis na rede pública regularmente, como a vacina da tríplice viral, que ela melhora esse potencial, tá? E a própria vacina da influenza. A gente teve agora, doutor, um surto de sarampo na capital com um aumento de 250%, e o pessoal está lutando para conseguir debelar isso. Você lembra a história do pós-pandemia que eu falava no passado? Eu dizia assim, gente, a gente está focado tudo no problema, olhando tudo só no problema. Sabe aquela história que você começa a tapar as laterais e esquece do entorno? Nós continuamos tendo hepatite? Sim. Hepatite A em especial, tá? Que é associada a saneamento básico. Água, esgotamento sanitário, alimentos, tá? Dejeto, controle de dejeto, que é uma realidade no Amapá ainda, viu? A gente está falando no Amapá, eu poderia fazer uma palestra aqui só falando de perfil epidemiológico, que vocês venham longe comigo. Carro-chefe do Amapá hoje, doutor, adivinha qual é? Acidente, aliás, atendimento antirrábico. Coloque como prioridade na sua agenda. Cachorro, gato na rua.
Eu amo gato e cachorro. Eu tenho 2 gatos, tenho um cachorro, um vira-lata que eu peguei lá do Ariri. Obrigado, Luna. Foi doado. Já comeu a mesa todinha de casa. Obrigado. Mara, mas não consegue brigar com... Pitoco é o nome dele, tá? Tem um Rottweiler, que é o bobão de todos, mas é aguerrido. E um gato também de rua que a gente adotou. Então, assim, cães e gatos são maravilhosos, mas você não despreza em rua. Você não larga no meio da rua. Não é quando você já cresceu, deixou de ser bonitinho, que você larga no meio da rua. Atende alguém. Atendimento antirrábico é um problema, tá? Lembre disso. Castração animal, melhorar acesso, número de veterinários nos municípios também precisa melhorar, porque você precisa ter um controle dessa população. E aí vem acidente por animais peçonhentos, hepatite A. Pode falar. E é por isso que, como o senhor falou, a importância da vacinação. Nós estamos também em uma campanha de vacinação antirrábica, inclusive. Uhum. Então, nós vemos que a vacinação tem um potencial imenso, tanto para controlar, né, esses problemas de saúde pública, mesmo relacionados a esses animais também, e resguardar a saúde da população em geral. Então, quando o doutor Patrício fala, né, em relação a esses cuidados, é justamente para potencializar, para nós vermos o quanto a vacinação é importante em todos os aspectos. Como ele bem colocou, não é momento de escolhermos a vacina. A vacina que tiver disponível, temos que tomar. E, falando da vacina dos animais, eu reforço também que está tendo essa vacinação contra a antirrábica, né, disponíveis também em alguns postos que podem ser feitos e também que vem contribuir para resguardar a saúde da população. Então, assim, via de regra, vacinas. Qual é a vacina adequada? A que tiver disponível. Precisa fazer outras vacinas? Deve-se fazer outras vacinas. População mais vulnerável. Tem uma tendência de mundo a ser população mais jovens. Os jovens se expõem mais a riscos. Essa é característica, né, associada à questão hormonal. Geralmente está em grupos, não é verdade? Então, esse é um fator também contribuinte para a dispersão do vírus, tá? Então, jovens, eu vou falar para vocês. Tenham amor, não somente a vocês, mas tenham amor à tua família. Lembrem disso. Vai para um evento, vai para uma boate, né? Se divirta, mas use máscara, lave as mãos. Você quer voltar a ter todas as restrições de antes? A gente não quer isso. Nenhum elemento do poder público quer isso, né? Nós queremos, até porque nós também temos amigos. Aqui em Macapá, se você for perguntar, alguém conhece alguém que conhece alguém? São pais de famílias que vivem da noite, mães de famílias que vivem da noite, a gente sensibiliza disso. O poder público é horrível você dizer não para alguém que quer trabalhar. É ou não é? É horrível. Mas você tem que lembrar das prioridades, né? Saúde dele está sob a tua tutela. E você se torna corresponsável sobre isso. Então, às vezes, ele inconsequentemente ou inconscientemente, ele não sabe o risco que ele está correndo. E você tem que se anteceder. É um problema que ele pode ter lá na frente, tá? O tempo foi bem curto, mas assim, acho que passou tão rápido, né? Passou tão muito rápido. Tem muitas perguntas, Isso. Muitas dúvidas, mas nós vamos deixar para o final. Sem problema. Para dar continuidade, nós convidamos a senhora Lia Lopes, técnica da saúde do SESI Amapá, responsável pelo atendimento do Coronafone, para falar sobre os dados estatísticos sobre os atendimentos no meio do Coronafone, né? E os cuidados para evitar a propagação do coronavírus, mesmo com a vacina. Com a palavra, senhora Lia Lopes. Bom dia a todos. Vamos fazer uma breve apresentação do serviço que foi muito bem aceito aqui no MP, né? O serviço do Coronafone, que foi implantado o ano passado em virtude da pandemia, da necessidade de atendermos as pessoas que apresentavam sintomas ou até mesmo que positivaram para a Covid-19. Então, esses atendimentos do Coronafone é feito através do telefone celular, né? Que nós atendemos ligações, recebemos mensagens, respondemos a essas pessoas que buscam as orientações necessárias para o enfrentamento da Covid. Então, o ano passado, logo que foi implantado o serviço, tivemos 818 atendimentos realizados, incluindo esclarecimento de dúvidas também sobre o curso da doença, que medidas tomar durante todo aquele processo, que logo no início, né, era tudo novo, geravam muitas inseguranças, muitas dúvidas. Então, o Coronafone ele veio contribuir para esclarecer
essas dúvidas e, assim, ajudar as pessoas no mapeamento, no rastreio e no cuidado, principalmente, dessas pessoas, de todos os que procuravam o serviço, membros, servidores, terceirizados, estagiários, todos do MP, que tivessem a necessidade, a preocupação, o interesse, nós estávamos atendendo. Vemos aí um gráfico que demonstra, né, esse quantitativo de 818 atendimentos, perdão. Pronto. Iremos compartilhar aqui na live. Os dados demonstram, né, que nesse período do início da pandemia, tivemos 818 atendimentos. Justamente, percebe-se que neste início teve uma maior busca, maior procura, justamente pela dúvida, né? Pela incerteza, pela insegurança. Então, os primeiros meses foram os que mais tivemos os atendimentos. E logo em seguida, observa-se uma queda, uma diminuição nesse atendimento. O MP, juntamente com o SESI, desenvolveu medidas, ações e serviços que vieram orientar a todo o público do MP quanto às medidas de segurança, de higiene, os cuidados necessários. E isso refletiu diretamente nos atendimentos, porque as pessoas passaram a ter ações mais responsáveis, ações que minimizaram o contágio e também o processo da doença. Este ano, nós já atendemos de janeiro a julho 408 atendimentos, tá? Incluindo todos os servidores, todas as pessoas. Então, conforme nós podemos ver no gráfico, né, o único mês, ou os únicos meses, foram março e abril, que apresentaram um percentual maior de procura. Nós consideramos que, nesse período, teve um aumento no número de casos em âmbito de Brasil e também estadual, que nós até consideramos como se fosse uma segunda onda da Covid-19, né? Então, quando aconteceu o aumento de casos, a procura pelas orientações também, consequentemente, aumentaram. Mas, através das medidas de cuidado, de controle, as lives que foram realizadas, nós conseguimos baixar novamente e manter estável essa disseminação, esse controle do vírus. E o setor de saúde e qualidade de vida do MP, ele vem trabalhando justamente com o SESI, promovendo essas ações para nós barrarmos o contágio, para nós minimizarmos os efeitos que a pandemia vem causando dentro do espaço do Ministério Público. Tá? Então, é responsabilidade nossa, individual e, consequentemente, coletiva, através dessas ações. O Coronafone ele está disponível, certo? A equipe dos técnicos, assessores técnicos do MP, a Carla, o Vilas, o psicólogo, o Ricardo, todos estão a postos, disponíveis para atender a quem precisar de qualquer orientação, e nós também. O Coronafone ele é operado pela equipe de saúde do SESI, enfermagem, com apoio e o suporte do médico, quando há casos essenciais que precisam de os novos direcionamentos. Então, vale ressaltar, de acordo com o doutor Patrício falou também, os cuidados devem continuar. Precisamos manter essa conduta responsável do uso da máscara. É obrigatório o uso da máscara dentro do ambiente de trabalho. Em hipótese alguma, nós devemos esquecer. Ela agora é um acessório indispensável. A higienização adequada das mãos. Tem dispensadores de álcool por todo o prédio, todos os estabelecimentos. Você pode e deve fazer essa higienização das mãos, bem como ir até o banheiro também, higienizar com água e sabão. E o distanciamento seguro, né? O distanciamento adequado dentro do ambiente de trabalho. Se você vê que naquele local tem muita gente, mantenha o distanciamento seguro, desenvolva as suas atividades de forma que não venha prejudicar você e nem seu colega. E
conheça o plano gradual de retomada, que é de suma importância, porque através do plano tem as orientações de que maneira, quais são as condutas que podem e devem ser tomadas dentro do ambiente de trabalho, e assim nós podermos ajudar para a minimização, para a diminuição dos casos aqui dentro do MP. Então, essa foi a breve apresentação. O Coronafone está à disposição, os assessores todos também. Obrigada, Lia. Convidamos, então, agora para fazer uma breve explanação sobre o protocolo de segurança no retorno às atividades presenciais do Ministério Público do Estado do Amapá, o assessor técnico do setor de saúde ocupacional, senhor José Vilas Boas. Bom dia a todos. Agradecer de coração aqui o doutor Patrício, que nos ajuda muito, a Lia. Eu vou só colocar aqui nessa tela o nosso protocolo de retomada, está na página principal do Ministério Público. Só queria relembrar a todos os servidores, membros, terceirizados, estagiários, que o nosso protocolo de retomada, que foi feito em maio do ano passado, março, abril e maio, nós construímos junto com o SESI, e ele continua atual, continua vigorando. Agora já no 26º ato, que a Procuradoria divulgou, enfim, ela promoveu da retomada ao serviço presencial, e nós do setor de qualidade de vida e saúde ocupacional, que estamos durante toda a pandemia nesse trabalho, só queria reforçar a todo mundo que esse protocolo está atual e ele visa regulamentar essa conduta no trabalho presencial e também no teletrabalho, que algumas pessoas vão poder estar, dependendo da situação que seja, mas quem está no trabalho presencial é o cuidado com a máscara permanentemente, é o cuidado com o afastamento do colega de 2 metros das mesas um de outro, é o cuidado com a higiene das mãos, higienização, evitar aglomeração nos departamentos, nos setores, do cafezinho, daquele almoço que a gente tem muito cuidado, porque quando o doutor Patrício fala, a vacina, eu, graças a Deus, fui vacinado pela 2ª dose, dá 2, 3 dias, doutor? E estou mais tranquilo. Então, nós que passamos esse ano e meio, nesse trabalho incansável, extenuante, perigoso, e agora que nós temos a vacina, que antes nós não tínhamos esse remédio, digamos assim, tão fantástico que nós tanto almejávamos, e que está disponível, eu só queria, assim, as pessoas procurem se vacinar, é um apelo que eu faço de coração. As pessoas esqueçam questões políticas, ideológicas, religiosas que sejam, se vacinem, pelo amor de Deus, porque, de fato, é uma prevenção para você e também uma prevenção para a sociedade como um todo. Isso vai nos levar de volta o mais rápido possível a uma normalidade. Claro que, sabendo, Patrícia, que o vírus não vai acabar, ele vai conviver com a gente para o resto das nossas vidas. Doutor, eu até me fiz uma pergunta um dia desse, me perdoe fazer essa intervenção, do que era o normal antes? Essa pergunta que a gente tem que se fazer, o que era o normal antes? O normal antes, por exemplo, alguns pais não olhavam sequer o caderno do filho para saber o que o filho está estudando. O normal antes não acompanhava, por exemplo, o que o filho estava assistindo no celular. O normal antes era isso. O normal para alguns pais agora foi obrigado durante a pandemia a ter que assistir aula com os filhos. Olha que interessante. Uma nova realidade. Então, eu não quero mais voltar para aquele antigo normal. Esse novo normal misto com o antigo normal talvez seja melhor, não seria? Isso é vida, né? É como eu dizer assim, que a gente vive o presente, aprende com o passado lá de trás, mas aprende, viu? Não pode deixar para depois. Mas aquela ótica, o que era o normal antes? O normal, por exemplo, era deixar teu filho na frente de um celular, num tablet, e esquecer de participar da vida dele, de entender que às vezes é um momento de lazer lá numa área aberta. Tá dando para entender? Sim. Então, esse normal aí que a gente precisa entender também, que isso é um fator importante, porque quando a gente fala de pandemia, a pandemia trouxe aprendizados que deveriam ter sido mais
intimistas, né, mais próximos de nós hoje, e as pessoas esqueceram disso, da importância também do que a gente teve de valores, né, que foram construídos de forma positiva também. Exatamente. Só mostrando aqui no plano de retomada, que deveria, né, desde maio de 2020, nós estamos nos preparando para essa retomada, mas aí, enfim, as variantes, né, a oscilação de acometimento de doença, de mortes, enfim, foi prorrogando. E até que, finalmente, nesse último ato 26, a retomada integral ao trabalho, né, ela está se concretizando. Obviamente que a Carla bem quer lembrar que não se trata de voltar ao que era antes, da forma que era antes. É uma forma diferente, mas é o trabalho de atendimento às pessoas, com todos os cuidados e cautelas que estão previstas no manual, que pode ser acessado, está no site do Ministério Público Aberto, e que ele foi disponibilizado pelos Ministérios Públicos também, que é o atendimento, mas com a cautela devida, né, com a proteção devida, com os EPIs completos, está tudo disponível, o Ministério Público adquiriu, todos os EPIs estão disponíveis para todos os departamentos, e pedindo aos diretores de departamentos, setores, divisões, aos chefes de seções, enfim, aos membros, claro, para que observem esses regramentos, que não fomos nós que criamos, é um regramento internacional de postura no trabalho. E, se for preciso, com a doutora Ivana já conversamos com ela sobre isso, de que alguns setores que antes trabalhavam com muita gente, que possa fazer alternância de horários, alternância de pessoal, afastamento, aquele layout de espaço, né, que preserve esse cuidado. Porque o Ministério Público, graças a Deus, nós tivemos um grande trabalho, nós fizemos a testagem rápida em todo o Ministério Público, fizemos afastamento, fizemos a vacinação do influenza para todos os servidores, membros terceirizados do Ministério Público, recentemente, há 2 meses atrás, e agora estamos na campanha de vacinação do Covid, não interna, mas incentivando isso, para que as pessoas se vacinem, que as pessoas... E quando vierem para o trabalho, fiquem tranquilos. Quero dizer que vamos reunir com o sindicato, já está solicitada a reunião, vamos reunir com o sindicato, claro, preocupados com essa questão, para explicar e demonstrar que o Ministério Público sempre foi o lugar mais seguro para você estar, para vir trabalhar com tranquilidade, pegar o seu transporte com segurança, vir para a sua sala, que é bem recebido em todas as unidades, disponível álcool gel, disponível máscara, disponível os espaçamentos, ficarem tranquilos que nós estamos trabalhando ainda e vamos continuar trabalhando para que essa segurança que nós precisamos, nós tenhamos aqui na nossa instituição. Tá? Então, era só essa participação do setor de saúde ocupacional que nós gostaríamos de enfatizar. Muito Obrigada, obrigado, Vilas. Convidamos neste momento o doutor Ricardo Barbosa, psicólogo no Ministério Público do Estado do Amapá, para falar sobre a importância da vacinação como cuidado com a coletividade. Em embargo gente. Qual é o número dele? Posteriormente, nós iremos fazer as perguntas. Bom dia a todos e a todas. Deixa eu ver se eu acho aqui a apresentação. Então, gente, bom dia, enfim, desculpa a demora. Eu vim para falar da vacinação da coletividade, mas assim, são coisas que todos nós já falamos, né? O que importa é a gente entender que ninguém vive sozinho. O ser humano não existe isolado no mundo. Todos temos famílias, temos amigos, temos colegas. Precisamos ir no mercado, que tem outras pessoas que às vezes nós esbarramos, mas, enfim, a gente nunca sabe como é a realidade do outro. E
como estamos sempre em contato com alguém, é importante lembrarmos que o autocuidado é o cuidado com o outro. Eu ia falar, em geral, assim, tentar trazer uma questão histórica do desenvolvimento do ser humano, da importância da cultura, mas não é só por conta do tempo que está curto, não, porque tudo diz respeito a informações que todos nós já temos. O que nós precisamos é mudar comportamentos. Independente de ideologia, de religião, como o Vilas falou, as vacinas elas estão aqui já há muito tempo. Há diversas infecções, diversos vírus, doenças que nós conseguimos erradicar ao longo da história, que por mais que essas vacinas já desenvolvidas não fossem 100% eficazes, mas nós conseguimos erradicar doenças, o que diminuiu a quantidade de pessoas vulneráveis. E com a Covid não é diferente. Nós precisamos nos vacinar, nós precisamos cuidar das pessoas com quem vivemos. Isso é empatia, é se colocar no lugar do outro, na dor, na emoção, na felicidade, na história da outra pessoa com quem nós dividimos nossa vida. E assim, informações nós já temos muitas, mas se ainda hoje tem pessoas com dúvida em relação a vacinar, não vacinar, ou se tem certeza, não quero vacinar, mas você está aberto ao diálogo, nós do Serviço de Saúde Ocupacional, nós estamos aqui disponíveis para dialogar, para sentar e vamos nos ouvir, vamos entender, vamos tentar nos ajudar. Então, assim, se você já tomou uma decisão, tudo bem, mas vem dialogar com a gente. Vamos tentar construir uma solução juntos para o bem de todos, não apenas no local de trabalho, mas das nossas famílias. Porque eu aposto que ninguém aqui mora sozinho, vai fazer compra sozinho e trabalha sozinho. Não é mesmo? Eu sei que nós temos muitas perguntas. Eu mesmo fiz algumas. E, enfim, vamos para elas, porque a gente já está estourando o tempo. Obrigado. Prometo ser o mais... Obrigada, pontual doutor possível. Ricardo. Vamos começar por ordem, né, de chegada das perguntas. A Ângela Monteiro perguntou: Obrigado. qual realmente o grau de preocupação que devemos ter com a variante Delta, já que existem tantas outras variantes que não são divulgadas? Vou voltar, acho que eu cheguei a responder essa pergunta de uma forma implícita, né? Durante a palestra, mas, assim, importante ressaltar. A preocupação ela deve existir, a gente não pode supervalorizar o problema e nem subestimá-lo, correto? Eu não vou colocar uma graduação. A preocupação diária, um dia desse perguntar, Patrícia, qual é o risco de morte? Risco de morte a gente tem quando a gente nasce, né? Risco de morte. Nasceu, um dia vamos morrer, né? Ninguém aqui, a não ser que seja feito como aconteceu com alguns que foram levados, né, para os céus, né? E não se sabe o destino. Mas, via de regra, preocupação, vou fazer assim, 100% em permanecer saudável, 100% em se cuidar, 100% em respeitar a identidade do outro, o espaço do outro, 100% ser cidadão. Beleza? Preocupação com as variantes, invariavelmente, parte desse pressuposto, tá? Não vou dizer assim, a preocupação da delta é maior que a beta, a gama, a alfa, tá? Não. Na verdade, existem inúmeras variantes. Mas o que causou a variante que eu falei para vocês aí? Nosso comportamento. Nossa falta de comportamento. De não respeitar a autoridade. A autoridade foi designada para isso. A gente precisa entender isso. Entender que as autoridades são designadas e cumprem um papel e a gente tem que respeitar o que as autoridades nos designam. Ponto. Né? Mas dizer a mamãe, meu filho, quando eu falar, abaixa a orelha. Ponto. As autoridades determinaram, respeite as autoridades. Então, assim, não vou falar de graduação, tá ok? Acho que a minha resposta está implícita já. A outra pergunta é se a variante Delta é mais transmissível. Ela tem um potencial de transmissibilidade com certeza maior, que inclusive eu acho que eu falei durante a palestra. Isso. Né? Falei que ela tinha um potencial de transmissão maior porque ela libera uma quantidade de vírions, né, e partículas no ambiente maior, inclusive, do que
do que, mas a nossa gama tá pare, viu? A variante de Manaus, tá? A variante brasileira, que alguns cunharam assim também, tá bom? Assim como é importante a variante beta também, mas muda o público-alvo, lembra? Jovens. Interessante. Doutor Ricardo, que está aí ao lado, fez a seguinte pergunta: as vacinas de RNA podem afetar o nosso material genético se as tomarmos? Boa pergunta, excelente pergunta, querido, tá? Mas assim, via de regra, todas são perguntas. São assim, que poderão ser respondidas a longo prazo. Tá? Por quê? Primeiro porque essas vacinas que nós estamos falando hoje, todas elas estão em caráter emergencial. Algumas já com aprovação da Anvisa, né, para uso. Algumas para caráter emergencial e outras para uso realmente, tá? Por exemplo, da Pfizer, né, da AstraZeneca. E outras em caráter experimental. Por exemplo, vacina da Janssen, a própria vacina da AstraZeneca, que usa um vetor viral. Então, assim, ninguém sabe a resposta a longo prazo disso. Como a gente precisou de uma resposta imediata, rápida, a ciência agiu, né? A gente, em menos de um ano, a gente conseguiu, olha só a riqueza disso, produzir uma vacina, mais de uma vacina eficiente, e outras já estão sendo desenvolvidas mais eficientes ainda, em um curto espaço de tempo. Na guerra, a gente tem que tentar salvar vidas. Então, assim, para salvar vida, a gente usa as armas que nós temos disponíveis. A gente não pode esquecer, sim, dos protocolos para usar no Amapá também, porque foi uma história importante da gente, é ou não é? Uma identidade nossa de Amapá, que ajudou também a salvar a vida. O Amapá hoje é o segundo estado, tá? A gente está pare com Santa Catarina, estado com menor letalidade do país. Todo mundo diz essa discussão, letalidade, mas por que não fala de mortalidade? Mortalidade, ela não consegue mostrar a qualidade assistencial. A letalidade, sim. Tanto é que no mundo inteiro se usa a letalidade para avaliar em relação à pandemia. O Amapá é o segundo menor letalidade, e lá atrás a gente tinha o pior panorama possível, doutor. Se você for olhar, a gente tinha menor número de leitos por habitante de UTI, menor número de profissionais médicos e especialistas por paciente, pior condição sanitária, uma das piores condições sanitárias do país. Então, a probabilidade de transmissão seria absurda. Então, algo aconteceu diferente. Somou tudo isso, Ministério Público ajudando. Cara, eu posso dizer uma coisa importante que eu aprendi durante essa pandemia. Importância do profissional médico, do bom profissional médico do nosso lado, da equipe multiprofissional, da interligação, da integração rápida que a gente pode fazer. Isso é indubitável. Quando a gente quer fazer, a gente consegue fazer. É ou não é? Criar parceria rápida, criar conexões. Você entende? Isso é uma coisa importante que a gente não pode descartar durante essa pandemia. Ok? Mais uma pergunta é do senhor Marcos Duarte. Doutor, essa variante Delta teria um poder de devastação tão grande como na Índia, levando em consideração o contexto social ser bem diferente? Vamos lá. Eu acho que eu respondi durante a palestra também, né? Se você for olhar com calma, mas eu vou focar para ele aí. Perfil indiano totalmente diferente do brasileiro. Lembra? As características genéticas que a gente está falando aí. E sanitárias. Lógico que isso não é para ser menosprezar, viu? Porque a gente tem estados no Brasil com características muito diversas. Se eu pegar, por exemplo, o Sul é uma coisa, se eu pegar Centro-Oeste é outra, Nordeste é totalmente diferente, inclusive os regimes de temperaturas são totalmente distintos também, e a gente tem que lembrar que a população da Índia tem hábitos culturais totalmente diferentes do nosso. Tá? Muitos, inclusive, com algumas doenças de base associadas a hábitos culturais, né, adotados pelos indianos. Para você ter noção, os corpos lá, eles não eram enterrados, né? Eles cremam o corpo ou lançam no rio Ganges, né? Ganges, né? Lá. Resultado, não estavam mais lançando no rio, inclusive alguns deixaram de prestar culto a alguns deuses, porque eles... Você teve uma matéria recente sobre isso na CNN, que muitos abandonaram a sua fé. Porque prestavam culto a Shiva, outros, né, deuses, e na situação da pandemia não obtiveram resposta. E aí mudaram, inclusive, a forma de culto, né, em relação à situação da visão de morte e tudo mais. No Brasil, preocupação, lavar as mãos, manter as etiquetas de higiene, cumprir as medidas sanitárias que já são colocadas sempre como prioridade, e entender que muda. E a tendência natural é que esse vírus siga um caminho para chegar na população infantil. Entendeu? Para virar mais um quadro daquelas doenças de quadro respiratório, que a gente não pode banalizar.
que vai virar anual. Tá dando para entender? Tipo assim, nós vamos ter cepas circulando anualmente, se adaptando, e, lógico, alguns grupos mais vulneráveis do que outros. Isso é uma tendência natural. Patrícia, isso quer dizer que outros vírus não possam vir a crescer? Sim. Para você ter noção, doutor, nós temos vírus aqui na nossa região próxima. Mandar um abraço para o doutor Renato, médico veterinário, foi presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária durante anos, excelente profissional, que sempre lembrava sobre isso para a gente também, da importância, por exemplo, de vírus daqui da Amazônia, das arboviroses. Maiaro, Oropoche, Nyong, febre do Nilo aqui, ó, no Caribe. A gente esqueceu da Zika. Esqueceram da Zika? Que causa microcefalia. Dengue, gente. A dengue. Mudou agora. Quem que vai ser mais acometido, doutor? Crianças, porque elas não têm imunidade dos adultos. Você lembra que os adultos... Teve que eu perguntar aqui, a colega lá. Quem já teve dengue? Alguns tiveram mais de uma vez dengue, né? Teve um senhor que chegou ao cúmulo de me dizer assim, eu tive 5 vezes dengue. Senhor, impossível, porque isso é um caso atípico. Eu vou ter que estudar o senhor, porque conhecido a gente tem 4, né? O senhor teve 5. Então, o senhor vou ter que estudar o senhor, porque é um caso atípico. Na verdade, ele não teve dengue 5 vezes. Ele provavelmente teve alguma doença que ele não fez o diagnóstico, como uma coisa comum também, que as pessoas não coletam o exame em geral, ou se fecha o diagnóstico por diagnóstico clínico. Então, assim, a gente tem que seguir a vida, mas não esquecer do que já existe problema e os novos que virão também. Mas, por assim, Oropoche, Maiaro, Mazagão tem casos, por exemplo, de Oropoche. E a gente esquece disso, que são doenças com potencial letal. Exemplo, febre amarela, gente. A gente tem caso ainda, doutor. Para você ter noção, doutor, nós temos aqui nossos irmãos paraenses, né? Nossos co-irmãos. Que a gente foi parar. Afuá, Breve, Chaves, nosso ABC. Caso de febre amarela em pleno ano de 2021. Doença imunoprevenível. Por que é importante a volta às aulas? Lembra da carteira de vacinação da criança? Papel importante da escola e do bom educador. Lembra da vacina? Olha a importância lá. A escola cobrava lá, cadê a carteira de vacinação? O menino ia ser vacinado. Tinha mãe que chegava com a gente. Eu não falo só mãe, não. Mãe e pai. Que as pessoas só lembram da mãe. Mãe e pai. As crianças chegavam com 10 vacinas atrasadas. A mãe dizia, pode vacinar. Senhora, seu filho. Pode fazer, senhor, que senão não vai matricular na escola. Senhora, são 10 vacinas. São 10 vacinas. É seu filho. Lembra seu corpo, dor, braço, perna, mão, né? Braço, corpo, carne, dói. Ah, tá. Vamos aprazar isso aqui para que ele fique em dia. E a senhora fique kit com o colégio. Olha a importância disso. Criança de bairro periférico fica em área de ponte. Vamos ser honestos? Nosso filho num condomínio, em classe média, é uma coisa. O pobre, ele não tem outra opção, ele não tem, às vezes, internet nem sequer para acessar a aula. Ou ele empresta o celular de outro colega para poder assistir a aula. Você sabia disso? Como eu vi. Eu fiz isso, emprestei celular para crianças do bairro lá mais próximo, para poder assistir a aula. E internet, inclusive, liberava a internet. Ó, pode acessar a internet, isso aqui, o Wi-Fi, daqui a pouco tá cheio de gente na frente de casa. Aquela fila para isso. Então, assim, vamos pensar também no outro e lembrar a importância, por exemplo, de criar... Aumentou a violência contra a criança, doutor? Em casa? O abuso? Então, assim, eu só posso ter um panorama disso e evitar isso. Tem criança que a saúde alimentar dela está associada intimamente à questão da alimentação na escola. Então, a gente tem que pensar fora da nossa margem de segurança, você entende? 100% seguro, a gente não tem 100% de segurança em nenhum lugar. Nem o dia que a gente vai acordar no dia seguinte. Você dorme, né? No outro dia de manhã, talvez você tenha energia vital retomada para você continuar mais uma nova oportunidade, mas talvez você não acorde. Muita gente acontece isso. O tratamento da Covid-19 causada por essa nova variante é igual? Na verdade, existem medicamentos, inclusive em fase experimental, inclusive alguns usando como base os mesmos medicamentos que nós usamos aqui no Amapá, tá? Inclusive em formato de spray, porque aumenta a biodisponibilidade, que é uma coisa que a gente colocou na época que poderia ser uma perspectiva interessante, né? Inclusive com aprovação da própria agência sanitária norte-americana, inclusive com validação já, né, da utilização e produção do fármaco. E vários outros também, né, já em fase final de teste, mas olha só, mais de 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses depois. Você imagina se você esperar por isso?
Se a gente fosse esperar por isso. Então, assim, via de regra, tratamento invariavelmente vai ser baseado no quê? Nos tipos de comprometimento e sintomas que você vai ter. A gente tem que evitar o paciente chegar na fase grave. Mas o bom, a gente só fala, a gente tem que falar fala de fragilidade, vamos falar da fortaleza? Quem se vacina tem uma dose 67% de probabilidade menor de não ir para a fase grave. Se tomar as duas, melhor ainda. Vacine-se. Seja responsável. Tem muita gente no Amapá que tomou a primeira dose e não fez a segunda. Desculpa até falar um pouco mais alto. Faça a segunda dose. Pelo amor de Deus. E pelo amor ao próximo, a você também. E pela sua vida. A próxima pergunta é referente à vacina. Pessoas que não querem tomar a vacina, doutor, quais as consequências sanitárias? Vamos lá. Eu não vou entrar na parte jurídica, mas eu conheço um pouco, tá? Para quem não sabe, eu fiz 1 ano e meio, mais ou menos, de direito. Infelizmente, não era a minha vocação. Eu sentia falta do sanguezinho ali e tal, do cuidado com... Eu sei que vocês têm isso também, mas não era. Então, assim, naquela época... Me perdoe, irmão. Você tinha alguma pergunta? Não, era só para emendar nessa sua fala. Qual é o risco coletivo de se tomar apenas uma dose e deixar a segunda? O risco coletivo é de aglomerar novos casos, de você ter uma consequência de transmissão a novos casos, e a tendência é você ter um aumento de aproximadamente 38% a 39% naquela população que você estiver exposta. Pode, e a mutação viral é um fator importante também, bem lembrado, associado a esse ato de irresponsabilidade individual. E aí eu vou para o lado direito. Colocar em risco a transmissão de uma doença de importância sanitária é crime contra a saúde pública. Até uma mensagem que você manda errada é crime contra a saúde pública. Olha, não vai tomar vacina porque a vacina não sei o quê, do chinês, polemizar. Não tome porque vai fazer mal. É crime. Não existe crime perfeito, viu? Fiquem cientes disso. Você pode ser penalizado. E tem como você ser monitorado hoje. Então, vacina ideal, toda e qualquer vacina. Quem não tomou a primeira dose pode ser penalizado? Pode. Primeiro, se adoecer. Se ele não adoece, pode ser alguém da família. E pode ser penalizado com a morte daquele familiar, que é mais vulnerável. E pode ser penalizado civil e criminalmente. Se for profissional de saúde, pior ainda. Porque tem consciência, está sendo inconsequente e pode responder, inclusive, do ponto de vista ético, tá? Nos seus conselhos de classe. Isso a gente tem que falar legalmente. E vai chegar um ponto, porque você tem que monitorar quem tomou a primeira dose, quem tomou a segunda, inclusive solicitá-los legalmente. Você sabe disso, né? Olha, se for você, é um direito teu. Vacinar-se você não é obrigatório. Mas numa situação de pandemia, o teu direito individual está abaixo do interesse coletivo. Deixa um recado para vocês aí, viu? Não sou juiz, não sou promotor, mas como conhecedor de direito sanitário, informo vocês sobre isso, tá? Fiquem atentos, porque vocês podem ser penalizados, sim, por suas irresponsabilidades individuais. A próxima é o Elton Corrêa está perguntando quais os critérios sanitários a serem utilizados pelo Ministério Público para atendimento à população externa. O atendimento será irrestrito ou terá protocolos também? Olha, aqui eu, na verdade, sem jogar confetes, né? Mas eu deixo meus parabéns à equipe do MP, que foi a primeira equipe, cara, que me procurou desde o ano passado. Não foi 2020, 2021, não. Foi desde o ano passado, gente, bem no início do ano. E eles têm um protocolo que não é copiado, colado de outro lugar, não. É construído baseado nas nossas realidades de nível local, que inclusive tem servido de base para outros ministérios públicos que me pediram. Eu disse, olha, como é público, eu vou enviar a vocês. Eles disseram, poxa, mas que riqueza de protocolo. Então, o que eu recomendo a vocês? Conheçam os protocolos que o próprio MP já tem disponível. Gente, quando você compra um bem, um produto, você lê o manual. Você tem que ler o manual. Porque é isso que nos baliza e nos norteia nas nossas ações, correto? O Ministério Público vai cumprir rigorosamente distanciamento social, medidas de proteção, higiene, até me perguntaram coisas básicas, tipo assim, Patrício, pode usar o ozonizador para o ambiente, cara. Então, assim, meus parabéns, porque, inclusive, algumas dessas medidas do próprio MP serviram de base para escolas, tá? Que voltaram às aulas já. Tá dando para entender?
relação a distanciamento, organização, controle de fluxo de saída e entrada de pessoas também. E isso é excelente, olha só. Daí a gente está presente aqui agora, mostra mais uma vez a preocupação continuada do MP nesse sentido, tá? E assim, não é fazendo média, porque para quem me conhece, que eu não gosto de fazer média com ninguém, nem comigo mesmo. Eu não gosto de ninguém que me ajude, pra você ter noção. Mas via de regra, o que é fortaleza, a gente tem que valorizar. É uma fortaleza grande que nós temos. Então, assim, via de regra, tudo que você está falando está no protocolo do Ministério Público. Inclusive, se vocês puderem colocar no ambiente lá onde é que está o link mais uma vez, para as pessoas se apoderarem e ler, eu acho muito bom, tá? Porque é isso que vai nos balizar e, inclusive, servir de multiplicador para outros também, tá? Eu não posso, para você ter noção, doutor, só de uma forma bem simples. Você compra um carro, esses carros hoje em dia só falta falar com você. Aliás, até falam, né? Um dia desse, o rapaz entrou no carro lá, eu entrei no carro de um senhor, que o carro, quando eu sentei, ele não parava de apitar. Eu disse, meu, que é isso? Eu tinha esquecido de colocar o cinto. O carro não dava partida. Eu disse, mas vamos? Não, o carro está esperando você colocar o cinto, viu? Então, você entendeu o recado? Leia o manual. Leia o protocolo. Doutor Ricardo irá se pronunciar? Podemos dar continuidade? Sim, Eu gostaria, por favor. Nós temos esse protocolo que ele está acessível a todos, foi disponibilizado por e-mail, ele está na intranet, está no site do MP, todo mundo tem acesso a ele, foi publicado inclusive nos grupos de WhatsApp. Então, assim, o atendimento externo voltou? É livre? Não. É uma pessoa de cada vez, tem que respeitar os cuidados com o atendido e com os trabalhadores do MP. Não é liberou geral, não. Tem que ter cuidado, tem que lavar as mãos, tem que manter distanciamento. Se for o caso, a pessoa vem com aquela máscara de neoprene, aquelas de tecido, fornece uma máscara do MP. Essas que a gente consegue lá no almoxarifado, fornece uma das nossas. Não é para correr risco à toa, não. Todos temos que nos cuidar. A gente não sabe se a pessoa veio vacinada, se não veio, como é que ela se cuida. Então, temos que cuidar dentro do nosso ambiente de trabalho. Correto. A doutora Clara, por gentileza, passa a palavra. Bom dia. Bom dia, bom dia, eu agradeço. Eu queria colocar como o palestrante colocou com relação à vacinação, a obrigatoriedade da vacinação. Eu quero fazer uma colocação, que já escrevi um texto a respeito, porque existe um questionamento de alguns servidores públicos, até mencionando que não existe a obrigatoriedade do servidor público se vacinar. E eu quero colocar que existe, sim, uma lei federal, a lei que instituiu a pandemia no Brasil, é a Lei 13.979, do dia 6 de fevereiro de 2020. Ela estabeleceu que, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas: determinação de realização compulsória, significa obrigatória. Letra D, vacinação e outras medidas profiláticas. Significa dizer, usar máscara e tomar vacina é obrigatória por determinação legal, uma lei federal que estabelece. Então, quando algumas pessoas dizem, eu não sou obrigada a tomar vacina por convicção ideológica, ele está equivocado. Porque a partir do momento que existe, e a respeito desta lei, houve uma ação civil, uma ação direta de inconstitucionalidade que o partido político entrou no Supremo questionando a obrigatoriedade da vacinação. E o Supremo decidiu o seguinte: a vacinação compulsória não significa vacinação forçada. Portanto, facultada sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que prevista em lei. Portanto, o servidor público, se recusar a tomar vacina, ele pode ser impedido de ter acesso ao trabalho dele e ser descontado os dias que ele não compareceu.
A vacinação está definida em lei como compulsória e obrigatória. É preciso ter essa consciência. Eu, como sou coordenadora do Comitê de Saúde, nós instauramos um procedimento. E estamos fazendo levantamento quem não quer tomar vacina. E nós tivemos casos aqui de policiais militares, e eu sempre coloquei o seguinte: o nosso objetivo não é punir, o nosso objetivo é conscientizar a importância da vacinação, para que todos tenham essa consciência que, a partir do momento em que eu me vacino, eu deixo de colocar em risco a minha saúde e a saúde de todos. Existe um princípio constitucional dizendo do direito, existe um artigo na Constituição, o artigo 196 da Constituição brasileira. A saúde é um direito de todos, um dever do Estado, garantido mediante políticas públicas e econômicas visando a redução de risco de doenças. Portanto, mesmo antes desta lei, a Constituição já estabelecia o direito de cada um de trabalhar num local seguro. Então, se o meu direito, enquanto pessoa física, termina onde começa dos outros, em um caso de pandemia, o direito da coletividade, ele se sobrepõe ao interesse e direito dos individuais. Portanto, os órgãos públicos têm, sim, que estabelecer políticas de obrigatoriedade da vacinação. Isso é necessário que todos os entes públicos do Estado do Amapá e do Brasil já estão existindo, algumas prefeituras, baixando decretos, estabelecendo com os servidores públicos, estabelecendo prazo para que os servidores públicos tomem vacina. O Estado do Amapá ainda não iniciou esse protocolo. Há necessidade, sim, que seja estabelecida a obrigatoriedade da vacinação, porque está previsto em lei e já foi reafirmado isso pelo Supremo Tribunal Federal. Eu só queria confirmar isso, porque eu fico, sinceramente, chocada quando eu vejo alguém dizer, em razão da minha convicção, eu não vou tomar vacina, não sou obrigada a tomar vacina por minha convicção. Eu sinto muito que alguém pensa isso, porque não existe convicção para colocar em risco a vida dos outros. Se você quer correr o risco de colocar a sua vida em risco, é uma coisa, mas você estabelecer isso para colocar em risco a vida dos outros, dos teus familiares, de quem você trabalha, nós somos responsáveis não só pela nossa vida, nós somos responsáveis também por quem nós trabalhamos, pelo colega de trabalho, por todas as pessoas com quem nós temos contato, seja a nossa família, seja os colegas de trabalho. Nós também somos responsáveis pela vida de todos, pela saúde de todos. Então, é importante a conscientização de que não é um direito eu me vacinar, não. É um dever, é uma obrigação a vacinação. Obrigada. Obrigada, doutora Clara. Continuamos, então, temos mais 2 perguntas. O que é Covid longa e as crianças podem ser afetadas? Tá. Covid longa, na verdade, é um termo que foi cunhado, né? Geralmente, as doenças de infecção respiratória, elas seguem um decurso de menor duração, que a gente chama de doença com quadro agudo, não é isso? O que é quadro agudo? Dura em média de 7 a 10 dias no máximo. 7 dias, em torno, né? Aquela corte média de 7 dias. Gripe sazonal. 5 a 7 dias. O que a gente tem percebido em relação ao corona? Um comportamento totalmente atípico. Porque é um vírus, como eu falei, que ele veio da população animal, né? Eu posso dizer assim que é uma zooantroponose, que era comum entre morcegos, né? E automaticamente precisa se adaptar ao novo hospedeiro. Ok? Resultado. Comportamento nesse novo hospedeiro é totalmente atípico. Por exemplo, a gente teve no início infecção com quadro mais respiratório, pulmonar. Não é isso? Depois, com complicações também de ordem hepática, como agora no processo inflamatório da gama, da P1 na brasileira, a gama, que um quadro multi-inflamatório, multissistêmico, e que tem perdurado com alguns efeitos. Aí entra perdurado esse efeito sistêmico em indivíduos que já tinham uma predisposição a quadros inflamatórios, correto? Exemplo, alguém com, Deus me livre, com lúpus eritematoso sistêmico. A tendência é se agravar o quadro, porque é uma doença com quadro inflamatório. É a fase mais grave da doença, se lembra? E quem está observado? Pacientes em pós-Covid com quadro de lesões neurológicas, pós-Covid,
que é um decurso que a gente não esperava, né? Porque o vírus, olha só que interessante, a importância de conhecer o nosso inimigo. Ele é lipofílico. O que é isso? Ele gosta de gordura, tecido adiposo. Qual é a maior característica do nosso sistema nervoso, em especial o encéfalo? A maior proporção dele, o que é? Lipídica. Então, o vírus, por ter esse tropismo por lipídios, ele tende a procurar órgãos que têm essa característica maior tropismo por ter a presença desse lipídio. Tá? Resultado. A gente tem observado em pacientes na fase tardia, perda de memória, tá? Alterações de humor associadas ao COVID, tá ok? E síndromes parecidas com o quadro de Guillain-Barré, aqueles tremores, né? Difusos. Então, quando a gente fala de COVID-19, a gente tem uma gama ainda, não é só COVID-19 não, porque, por incrível que pareça, até a febre, a dengue que a gente fala, ela pode levar, por exemplo, quadro de hepatite, você sabia disso? Pode. A dengue pode evoluir para um quadro de encefalite também, não é só ela, as doenças virais em geral, elas tendem a evoluir para esses quadros de cronificação. Então, a COVID está seguindo esse decurso interessante também, para ser o que a gente chama de COVID longa. Passando a um quadro quase que crônico, você consegue entender? Oi? E a última pergunta? A última pergunta, doutor, é continuidade da questão do retorno das atividades presenciais, se toda a população externa nos locais será atendida, vacinados ou não. Na verdade, assim, vamos deixar bem claro uma coisa. Nenhuma política de vacinação no mundo acolhe a todos os indivíduos, 100% dos indivíduos. Por quê? É natural que à medida que você vai vacinar a população mais vulnerável, você vai diminuindo com isso a transmissão do vírus. Correto? Então, por exemplo, se aqui nesse ambiente, quantas pessoas nós temos? 3 lá atrás, 6, 7, 10 pessoas aqui. Se dessas 10 pessoas, 9 forem vacinadas, uma não precisa se vacinar. Porque as outras 9 estão imunizadas e já não transmitem a essa ali. Tá dando para entender o que eu estou falando? Então, a tendência, à medida que você vai ampliando a cobertura vacinal, por isso a importância de fazer a segunda dose, não deixe de fazer a segunda dose. Para não que chegue ao ponto que o Ministério Público tem que acionar você na porta da sua casa. Tá dando para entender? Mandar um documentozinho lá, olha, você tomou a primeira dose, não tomou a segunda. Está colocando em risco a sua comunidade. É sua obrigação fazer a vacina. Se não fizer em tempo hábil, poderá responder criminalmente por isso. Pode? Pode. Pode sim. Olha a fala da doutora Clara. Doutora Clara, meus parabéns, doutora Clara. Mais uma vez, minhas palmas à senhora, viu? A sua colocação foi muito pertinente. Muito mesmo. E na verdade, se soma a essa colocação que a gente fala. A gente precisa entender que a gente vive numa grande, uma grande família, onde cada um de nós contribui para a saúde do outro. E a gente tem que parar de colocar outros fatores que não esse como prioridade. É essa prioridade que a gente precisa levar em consideração. Então, assim, para não esquecer das crianças, que eu falei agora há pouco, as crianças tendem a ter uma imunidade inata, né, menor. Está dando para entender? Uma resposta adaptativa também menor. Resultado, aquela fase grave da doença, ela não tende a não se expressar. Isso não quer dizer que o comportamento possa mudar a longo prazo, porque o vírus está se adaptando. Está dando para entender? Mas nessa situação especial, a população infantil, nos dados que nós temos hoje, mostram que não é o principal alvo do vírus, tá? Ainda. Sim. Dá sim, Carla, com certeza. Dá sim. O nosso tempo passou muito rápido. Uhum. Neste momento, nós estamos encerrando essa importante palestra. Obrigada, viu, doutor Patrício? E para o encerramento, eu gostaria de passar a palavra à senhora Lia, e já em nome do Ministério Público do Estado do Amapá, por meio da nossa Procuradora-Geral de Justiça, agradecer a presença de todos e também desejamos uma boa tarde. Com a palavra, a senhora Lia. Então, diante de toda essa explanação, excelente explanação, mais uma vez, conseguimos atingir nosso objetivo, que é tirar e esclarecer todas as dúvidas. Não podemos esquecer que a pandemia continua, o vírus da Covid continua matando, exterminando, infelizmente, as pessoas que amamos. Então, as nossas ações, as nossas atitudes é que vão fazer o diferencial diante dessa pandemia. Nós podemos, sim, mudar esse cenário,
mas fazendo as coisas corretas, de acordo com o que é pré-estabelecido. Então, contamos com o apoio, a segurança de todos para juntos barrarmos e controlarmos essa pandemia. Obrigada. Senhoras e senhores, declaro encerrada esta importante palestra. Obrigada a todos.